Arqueólogos da Autoridade de Antiguidade de Israel e da Fundação Ir David, Ir é cidade de David, da Fundação Cidade de David, encontraram evidências de um forte terremoto ocorrido em Jerusalém no século 8 antes da Era Comum, e este abalo foi citado no Antigo Testamento. Pesquisas anteriores haviam descoberto evidências de um grande abalo sísmico em Israel há aproximadamente 2.800 anos, em locais como Hatzor e Tel El-Safi, Gat, na verdade, e no leito do Mar Morto. Evidências foram encontradas ali. Mas em Jerusalém, de fato, nenhuma evidência tinha sido encontrada até então. Agora, os pesquisadores encontraram indícios de danos ocorridos em uma escavação no bairro de Siluan com W, no Parque Nacional Cidade de David. Bom, em Zacarias, capítulo 14, versículo 5, está escrito assim: E fugireis pelo vale entre as montanhas, porque ele se estenderá até Atsale. E fugireis, assim como fizestes quando ocorreu o terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. E aqui o Zacarias diz que eles fugiram e iriam fugir também. Aqui é uma profecia escatológica. E em Amós, capítulo 1, versículo 1 também, palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa, sobre a visão que teve de Israel nos dias de Uzias, o rei de Judá, e nos dias de Arovam ben Yoash, o rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, em Zacarias e em Amós, existem descrições sobre os danos causados em Jerusalém anos antes ou anos após o evento. Eles citam o terremoto anos depois que esse terremoto aconteceu. Qual é a relevância disso? Aí você vai entender. Isso sugere que o sismo deve ter impactado bastante os habitantes da cidade naquela época. Não foi um tremorzinho. Foi algo difícil de esquecer. Anos antes eles estão mencionando o tal terremoto. Ninguém anda mencionando tremores de terra. Mas um terremoto de alta magnitude? Sim. E aí vem o seguinte: os relatos bíblicos, mencionam o abalo como um marco histórico comparável, sabe a quê? Comparável, devido ao alcance desse relato, isso é comparável ao que seria hoje a pandemia da Covid-19. Ou seja, ninguém vai esquecer a pandemia. A nossa geração não vai esquecer a pandemia. Nós falaremos da pandemia durante anos a fio. Então, se esses Neviim, esses profetas falaram desse terremoto anos depois, é porque não foi um terremotozinho, não. Foi algo realmente que abalou todo mundo, abalou aquela geração. Então, uma descoberta de evidências de um terremoto dessa magnitude é de uma importância sem limites para a confirmação dos relatos bíblicos. Outro fator importante foi a descoberta de evidências físicas, cerâmicas, lâmpadas, utensílios de cozinha, móveis quebrados, paredes
desmoronadas, eles encontraram ainda, os pesquisadores encontraram ainda o que descreveram como uma fileira de vasos quebrados. Uma fileira de vasos quebrados. Que lembra o quê? Lembra os danos vistos em outros terremotos. Você pesquisa um terremoto hoje. Você é um pesquisador, pesquisa um terremoto hoje. Você sabe quais são as características de um terremoto. Você encontra uma fileira de vasos quebrados. Não foi uma criança que estava brincando. Então, se você escava isso, escava um local e encontra uma fileira de vasos quebrados, esses artefatos que foram encontrados foram cobertos pelos que sobreviveram ao terremoto. Por que foram cobertos? Porque eles construíram em cima deles. Acima deles tinha uma construção, tinha um aplainamento. Quando eles escavaram, encontraram os utensílios. Criando o que a equipe descreve como uma camada de destruição. Então você chega no lugar, tem uma camada ali. Quando você escava, tem uma outra camada com as mesmas características. Aquilo ali é uma camada, neste caso aqui, uma camada de destruição. Naquela mesma região, aquela mesma profundidade, você encontra as mesmas características. Então eles encontraram uma camada de destruição provinda de um terremoto, de uma grande magnitude. Ao analisar os fatos, não foram encontrados nenhuma evidência de incêndio ou dano intencional, como, por exemplo, uns invasores. Não foi encontrado esse tipo. O que deixa o sismo como candidato principal, como candidato mais provável. O que mais provável poderia ter acontecido ali? Invasores. Não há evidências de invasores. Fogo. Não há evidência que alguém tocou fogo. A principal evidência desses achados é justamente o terremoto. Além disso, a profundidade em que os artefatos foram enterrados ajudou a localizar o terremoto como sendo nessa época de Uzias. Isso é uma descoberta extremamente importante. Então você acabou de acompanhar nesse vídeo algumas das principais descobertas, né? Descobertas mais atuais. E já tem um tempo já essa descoberta, mas são atuais devido ao tempo, né? Que de outras descobertas. Quando você compara uma descoberta com a outra, você percebe que essa descoberta é um pouco mais recente. Eu fico feliz cada vez que alguém encontra uma descoberta, evidencia os relatos bíblicos. E você? Como você fica ao receber essa notícia? Coloca nos comentários e deixa o seu like. Bom, eu vou deixar aqui um vídeo que é Evidências da Vida de Yeshua. Se você não viu, veja. São algumas descobertas que foram feitas que relacionam a época em que Yeshua ou um Yeshua viveu. É muito interessante esse vídeo, não deixe de ver. Enquanto você vai ali ver as evidências da vida de Yeshua, eu vou ali fazer outro vídeo e volto. Mas você também tem uma novidade para você. Nos comentários desse vídeo eu coloco o link de alguns materiais de estudo da Bíblia. Alguns materiais realmente muito interessantes, tanto para estudar quanto para interpretar. Tem vários materiais aqui, você pode vir nos comentários e se você achar interessante, você pode adquirir lá na plataforma onde está, tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização, nos veremos no próximo vídeo. Shalom.